Tá gravando, vamos que vamos, meu povo. Olha só, é, a gente já estudou basicamente tudo de circuito elétrico, tá? A gente trabalhou, nossa, não sei por que foi esse ponto aqui. A gente já trabalhou a primeira lei de Ohm, a relação entre a DDP da tomada, a voltagem, né, e as resistências e como que a gente consegue descobrir a corrente que circula em cada fio. A gente estudou que existem resistências que estão no mesmo fio e a gente pode calcular a resistência equivalente, que é só somar as resistências. A gente calculou que existem circuitos que funcionam em paralelo um ao outro, né? Basta a gente ter aquela fonte ou Benjamin que vai simular como se fossem várias tomadas, né? E aí, nesse caso, a gente calcula a resistência equivalente como o inverso da soma, né? A soma inversa, na verdade. E assim vai. O que a gente aprendeu também? A gente aprendeu potência elétrica, a relação de potência e corrente que passa numa determinada lâmpada, né? Pode ser U vezes I ou como U igual a RI ao quadrado, né? Então, se eu tenho a resistência de uma lâmpada e eu tenho a corrente que passa nela, eu consigo calcular qual é a potência que ela dissipa, né? E coisas desse tipo. Acho que esse foi um grande resumão, e a gente também aprendeu a segunda lei de Ohm, que a gente mede a resistência de um resistor, de um fio, né, através do material que é utilizado, a resistividade do metal, né, do cobre, do alumínio, o seu comprimento e da área da seção transversal desse fio, né? O comprimento, a área e o material. Foram coisas que a gente viu até aqui. A gente aprendeu como que usa o voltímetro, o amperímetro, e a gente aprendeu que quando tem um fio sem resistência, em paralelo a uma outra situação ali, é um curto-circuito, né? A corrente vai toda para lá, tá? Acho que é basicamente um grande resumão do que a gente viu. Beleza. E aí, o que a gente... Acho que alguém está querendo entrar? Tá. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Além das tomadas que fornecem uma DDP, a gente aprendeu que as pilhas e baterias fazem o mesmo papel, né? A gente usou o simulador do FET lá para ver essas coisas, né? E o que a gente diz? A gente diz que tem uma pilha, por exemplo, que tem uma certa diferença de potencial, a parte positiva e a parte negativa, e ela vai, sei lá, fazer com que uma lâmpada se acenda, que foi o primeiro circuito que a gente fez lá no FET. E aí eu escrevia que esse cara é o U, esse cara é o R, e a corrente que circula sai do mais e vai para o menos, aquele sentido convencional. Tudo bem. Só que aí tem um detalhe que a física faz, mas é um detalhe mesmo, tá? As pilhas e baterias, a gente, de vez em quando, a gente não usa a letra U, que é a diferença de potencial. A gente usa isso daqui muito mais para tomadas, tá bom? Quando a gente fala de pilhas e baterias, a gente usa muito a letra epsilon. É um Ezinho mais bonitinho. E a gente vai chamar de força eletromotriz. É a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma coisa, é uma diferença de potencial. Então, por exemplo, a pilha do controle remoto da sua televisão. A pilha do controle remoto tem uma força eletromotriz de 1,5 volts. É isso. Apesar do nome ser força, né, não é Newton, não é voltagem, é volts. É tudo igual. Só para diferenciar. Tomada é o que a gente chama de corrente alternada. A pilha e bateria é uma corrente contínua. Então tem umas diferençazinhas técnicas e aí usa um nome diferente. Você pode continuar usando U para tomada também, para pilha, tá? Não tem nenhum problema, tá? Mas quando você estiver fazendo alguma questão e vir o termo epsilon, você já sabe que é a força eletromotriz, que está se falando, então, aí de uma bateria, está se falando de uma pilha, tá? Então, é comum isso acontecer. E aí, como é que funciona uma pilha? A gente pode falar que a gente tem pilhas ou baterias, tá? A gente tem as ideais e a gente tem as reais. E ambas são possíveis nos exercícios, né? Apesar de na vida real, obviamente, só ter uma possibilidade. Bom, e aí? O que é uma pilha ideal? Uma pilha ideal é aquela que o metal que compõe a pilha não oferece resistência,
tá? A gente vai falar que a resistência interna da pilha, chamada de Rzinho, que Rzão são as resistências do circuito, né? As lâmpadas, os aparelhos elétricos. Então a gente usa Rzinho para resistência interna da pilha ou da bateria. A gente vai falar que a resistência interna é zero. Isso é uma pilha ideal. Então o que é uma pilha ideal? Uma pilha ideal é uma pilha que ela tem uma força eletromotriz lá de 1,5 V, de 3 volts, por exemplo, e aí ela vai mandar isso tudo para a lâmpada, por exemplo, que ela está ligada. Isso aqui é o ideal. Né? Não tem nenhuma perda interna dos componentes que compõem a própria lâmpada, a própria pilha, desculpa. O que é uma pilha real? Uma pilha real é uma pilha cujos metais que compõem a pilha, que hoje em dia é lítio, né? Mas vocês aprendem na química a pilha de Daniel, lá como é que é? Zinco e potássio, pô, não lembro, cobre, sei lá, os metais lá, eles oferecem resistência, pô. A gente sabe que qualquer metal tem uma resistividade, tem uma resistência embutida. Os metais não têm resistência zero, né? Isso aí é o que a gente chama na física mais moderna de hoje de supercondutores. Os supercondutores, que são cerâmicas numa certa condição de temperatura, né, 50 Kelvin, em temperaturas baixas, você tem materiais que a gente chama de supercondutores, que aí a resistência é zero. Mas a gente não está aí aqui, a gente está na física do dia a dia, física clássica. Então, as pilhas têm metais e esses metais oferecem uma certa resistência, igual um fio, tá bom? Então, assim como a gente fala, isso aqui é um fio ideal. O fio ideal, caga para ele não tem resistência. Mas na vida real, os fios têm resistência, claro que tem, são metais, pô. Beleza, o que é uma bateria, então, real? Ela apresenta uma resistência interna, diferente de zero. E aí, o que a gente sabe? Quando uma resistência tem uma corrente passando nela, ela vai ter uma diferença de potencial. E aí, qual é a situação? A situação é o seguinte: imagina que você tem uma pilha de 3 volts de força eletromotriz. Tá? A resistência interna, por exemplo, pode fazer com que 0,3 volts sejam desviados, assim, você não vá para o circuito. Ela mesmo tem uma corrente passando nela, então ela mesmo usa uma parte dessa diferença de potencial. Como assim? Ó, o que é uma pilha real? Você tem lá a nossa força eletromotriz e os metais apresentam uma pequena resistência. Tá? Essa é a nossa pilha. Se eu for desenhar a pilha é assim, ó. Bom, não sou tão bom no desenho, mas a pilha seria isso. E aí esse é o desenho esquemático. A pilha tem o cátodo e o anodo, e os metais apresentam uma certa resistência. Eu vou conectar essa pilha à lâmpada, igual a esse circuito. Exatamente igual. Só que qual é a diferença? A diferença é que a própria resistência interna pega parte da energia da pilha. Então a lâmpada fica com um pouco menos. Se a minha pilha tem uma força eletromotriz de 3 volts, e aí ela vai mandar corrente elétrica para o circuito, igual ao outro, mesma coisa. Quando a corrente elétrica passa nos metais que compõem a pilha, você tem uma dissipação de energia, que lembra o efeito Joule, que é a eletricidade virando calor. Então, sempre que a gente tem resistência e corrente, a gente tem uma energia, tem uma potência, e acaba que os próprios componentes da pilha vão sugar um pouco. Vamos supor que desses 3 volts, elas suguem 0,3. Ah, qual é a voltagem que vai para a lâmpada? Se eu colocar um voltímetro aqui, para ler, esse voltímetro não vai ler 3 volts, ele vai ler 2,7. E a resistência interna funciona e ela está sugando um pouco. Aqui não. Se eu pegar um voltímetro, ele vai ler 3 volts. Essa é a diferença. Então, as baterias reais apresentam resistência interna. E aí, a diferença de potencial que vai para o circuito, a diferença de potencial de A para B, seria a força eletromotriz, os 3 volts, menos a diferença de potencial que os metais da pilha utilizam, que é a resistência vezes a corrente deles. É a resistência interna vezes a corrente. Tá? Pode parecer um pouco complexo. Essa é o que a gente chama de equação do gerador. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, equação dos geradores. A parte mais específica, legal? Quando a gente tem um gerador ideal,
A diferença de potencial que ele fornece é a própria força eletromotriz. 3 volts, 3 volts. Acabou. É igual a gente, toda a questão que a gente fez até hoje. Já os geradores reais, a diferença de potencial que vai para o circuito é a força eletromotriz menos a voltagem que os componentes da pilha pegam. É isso. Isso são geradores, o real e o ideal. Vamos fazer um exemplozinho de gerador. E eu acho que a gente safa bem assim, tá? So far, so good? Como é que vocês estão? Suave? Tranquilão? Ó, beleza, beleza, Lívia da Yara, beleza. Vamos por exemplo. Imagina então que eu tenha uma pilha, cuja força eletromotriz vale 1,5 volt. Legal? E ela tem uma resistência interna de 0,5 ohm. E ela vai ser conectada a um resistor de resistência 2,5 ohm. Aí o que eu quero saber? Eu quero saber várias coisas. Eu quero saber a corrente do circuito. Eu quero saber a diferença de potencial que a pilha fornece. Eu quero saber a potência desse resistor. E eu quero saber o rendimento da minha pilha. São perguntas que podem surgir, tá? Coisas desse tipo, assim. Então, a primeira coisa é montar o circuito, né? Eu tenho uma pilha que tem 1,5 volt, tem uma resistência interna, tá bom? Aqui é o positivo, aqui é a parte negativa. Imagina a pilha, o desenho da pilha, né? E aí eu vou conectar esse cara aqui. Vou botar aqui na ponta, né, pô? Calma aí. Aqui. Senão vai ficar sobrando. Eu vou conectar esse cara ao resistor, que eu não sei o que é. Uma torradeira, sei lá o que é. A gente fala pilha, né, o tempo inteiro, mas lâmpada, né? Pode ser qualquer coisa. Esse cara vale 2,5. Essa resistência é meio. E a força eletromotriz está valendo 1,5 volt. São os dados técnicos do problema. Coisas que eu sei. Eu sei que a corrente convencional sai do polo positivo da bateria, passa no meu resistor e volta. Tá. Aí eu vou começar a entender o seguinte. O meu circuito tem uma resistência interna de meio ohm e um resistor externo de 2,5. Então a resistência total do circuito é de 3 ohm. Eu faço U igual a RI. Primeira lei de Ohm, U igual a RI. Esse é o meu primeiro pensamento. Assim que eu vou começar a escrever. Eu quero a corrente, tem a resistência, DDP, papapá. Ah, é um gerador real. Como é que é a DDP do gerador real? A DDP do gerador real, qual é a voltagem que ele fornece para o circuito? É a força eletromotriz menos a voltagem que a resistência interna suga, menos o RI da resistência interna. E isso é o que vai para o meu circuito. É exatamente isso que vai para o meu circuito. É a mesma coisa do que a gente fazia antes. Repara só, se esse menos vai para o outro lado, ele fica mais RI mais Rzinho I. O que você pode encarar? Você pode encarar que tem uma pilha de 1,5 volt e o circuito tem 2 resistores, um de meio e um de 2,5. Ó, RI mais Rzinho I. Bota o I em evidência. Vai ficar R mais Rzinho vezes I. Essa conta é igual a essa. Então, isso daqui é tudo que você já fazia. Você tem uma bateria de 1,5 volt. Você tem uma bateria de 1,5 volt. Qual é a resistência do circuito? Meio com 2,5. São 3. E aí você descobriu que a corrente vai dar meio ampere.
Ah, eu posso fazer a minha conta a partir daqui? Claro que pode. Claro que pode. É porque eu estou te explicando, é a primeira questão. Eu usei a equação do gerador, né? A equação do gerador é a força eletromotriz menos a DDP da resistência interna, menos o RI. Mas você pode partir daqui. Você pode pensar que tem alguém, uma fonte de 1,5 volt, a fonte 1,5 volt, e a resistência total do circuito é 3. Tá tudo certo. Eu gosto de fazer assim, acho mais rápido até. Acho mais prático. Você somar a resistência interna com a de fora. Acabou. Meio ampere é a corrente do circuito. E está tudo respondido. Aí na letra B, qual é a diferença de potencial que a pilha fornece? Não é 1,5 volt, porque ela tem uma resistência interna. Vai ser 1,5 volt menos a resistência interna vezes a corrente. A resistência interna é meio ohm e a corrente que passa nela é meio ampere. Tá? Meio vezes meio é 0,25. Então, essa pilha está fornecendo ao circuito 1,25 volts. Tá bom? Essa lâmpada aqui, ó, se eu for medir a diferença de potencial no voltímetro, vai dar 1 volt, 1,25. Ah, mas a pilha é 1,5. A pilha é 1,5, mas a resistência interna está pegando aí 0,25. Se a gente for medir com aquele nosso aparelhinho com voltímetro aqui, vai estar marcando 0,25. A própria lâmpada, ela usa energia também que ela gera, né? Porque ela tem componentes. Na letra C, qual é a potência do resistor do circuito? Aí você vai falar que a potência é a resistência vezes a corrente que passa nele ao quadrado. Tá? A potência vai ser, a resistência vale 2,5 e a corrente que passa nele é meio ao quadrado. Essa conta é mais chata de fazer, né? Tudo bem, gente, eu inventei tudo agora, né? Os valores. 0,5 ao quadrado é 0,25, que vezes 2,5 vai dar 0,625, né? Porque 25 vezes 5 é 625. Então, peguei os zeros aí. É uma potência ridícula, isso não existe. Menos de 1 watt de potência não existe. 0,625 é um número que não faz o menor sentido na realidade terrestre. Mas é só para a gente treinar. Uma bobagem esse número. Eu tinha que ter pensado em coisas melhores. Uma lâmpada que tem uma potência de, pô, não tem como, né? Não tem como. Aquele LEDzinho de brinquedo é 3 watts. Bom, o rendimento de uma pilha. O rendimento de uma pilha, que é igual rendimento de máquinas térmicas, né? Usa essa letra grega chamada de eta. É um Nzinho, é um N, só que tu chama na perninha aqui, ó, o estilo. Chamou no estilo ali. É o eta. Como é que eu calculo o rendimento de qualquer coisa? É a energia útil pela energia total? Ou a potência útil pela potência total? No final das contas, vai ser, vou botar aqui, potência útil pela potência total. Como é que é potência? Eu posso falar que é U vezes I. É a diferença de potencial que a pilha manda vezes a corrente dela. E a potência total? É a força eletromotriz vezes a corrente. Repara que numa bateria ideal, isso aqui vai dar 1. Numa bateria ideal não tem essa diferença, vai dar 1. A bateria real não. Aí tu chama no corte. Como que eu calculo o rendimento de uma bateria? É a diferença de potencial que ela fornece ao circuito sobre a sua força eletromotriz. Tá? Então vamos lá. O rendimento vai ser 1,25, que é a diferença de potencial que ela manda, sobre 1,5. Não faço ideia quanto que dá essa conta, não. Essa daí dá 90%, né? 90%? Tô ruim para fazer conta hoje. Não sei. Não sei. Essa conta é bem fácil, né? Divisível por 5. Tô bem ruim para fazer conta. Eu fui melhor nisso. 1,25 sobre 1,5. 90%. 0,80. Também não era tão fácil a conta. Aproximadamente 0,83. 83% é o rendimento desse circuito. Tá? É uma questão complexa, uma questão... Ao mesmo tempo que é complexa, ela é introdutória do assunto. São coisas
Como o Enem cobra, às vezes, questões muito pesadas de circuito, são possibilidades. Tá? Dá um print aí desse quadro. Eu sei que vocês têm aula gravada, mas tem muita informação aí de rendimento, várias paradas. Outra possibilidade de questão ainda mais difícil é com gráfico. Como é que pode ser uma questão com gráfico? Tem de dois tipos, basicamente. O primeiro tipo é um gráfico Upuri. Pô, a reta podia ficar reta naquele entendimento inteligente aqui. Eu até tenho a régua, mas eu não consigo usar esse negócio. É muito sensível esse... Não vou usar, não. Bom, dá para entender que isso aqui é o eixo Y, onde vai ser a diferença de potencial que a minha pilha fornece ao circuito. E aqui é o eixo X, da corrente. Existem dois tipos de gráficos possíveis. Esse é um deles, o Puri. Tá? E aí, o que a questão pode falar? O gráfico abaixo mostra a diferença de potencial fornecida pela bateria em função da corrente que sai dela. Sei lá, aí tem um gráfico assim. Ó. Eu vou botar uma lista lá no Moodle hoje com questões aleatórias assim. Então, por exemplo, é isso. Seu gráfico. Tá? O gráfico também mostra a relação entre diferença de potencial e corrente elétrica do resistor que está conectado à bateria. Aí vai ser algo assim, ó. Tum. Calcule o rendimento da bateria, calcule sei lá quem. O cara pode pedir para você calcular um bando de coisa. Mas eu quero que você olhe para esse gráfico, tá? Esse gráfico de vermelho, essa reta de vermelho, representa a equação dos resistores. E o de azul é a equação dos geradores. Pô, como assim? Não entendi nada e tal. Repara, meu jovem. A equação do resistor é U igual a RI. Você me fala a corrente que passa no resistor e a diferença de potencial, que eu sei a resistência. Ou ao contrário. Na matemática, isso daqui é a mesma coisa que Y igual a AX. Isso é uma reta. Isso é uma reta crescente que passa, que B igual a zero, ela passa na origem. Reta na origem, né? Porque a equação da reta mesmo é y igual a x mais b. O b é onde a reta corta o eixo y, né? Por exemplo, essa reta aqui, b igual a 2. Né? Quando b igual a zero, é porque a reta está passando pelo zero. Perfeito? Então, esse cara eu já sei que é uma reta, esse é um resistor. Como que é a equação do gerador? A equação do gerador é a diferença de potencial igual a força eletromotriz menos RI. Isso é uma reta também. O U por I. Y igual a o termo, a constante é o B. Esse cara aqui é o AX. Ó, exatamente isso. É uma reta, só que tem um sinal de menos. Quando esse A é negativo, é uma reta decrescente, né? Uma reta assim, ó. A negativo. Então, tem uns detalhes matemáticos aqui, por isso que hoje eu falei uma coisa mais específica, tá? Mas o Enem é específico em algumas questões, né? Então, esse cara aqui é o gerador, ele é uma reta que o sinal de menos me mostra que ela está diminuindo. A cada I, ela vai ficando cada vez menor. Legal? Então, é para você olhar alguma vez ali, viu alguma questão de gráfico, o Puri, viu uma reta caindo, opa, isso aqui é um gerador. Você consegue identificar as coisas. Legal. O que mais tem de informação? O termo que corta o eixo Y é a força eletromotriz. Ó. Eu deixei bem encaixado aqui para vocês verem. Então, se eu falo que esse cara aqui vale 10, é porque a força eletromotriz do gerador é 10. É onde a reta marca no eixo Y. Ó, 10. Então o gerador, que a força eletromotriz vale 10. No caso da matemática, é o tal do B. Se esse cara aqui vale 5, é porque é uma reta que o B é 5. É o ponto que corta o eixo Y. Coeficiente linear, né? Beleza. O que mais que eu tenho? O coeficiente angular é a tangente.
da reta, né? Esse cara aqui, esse A aqui, é a tangente. Que no nosso caso vai ser o R. O sinal negativo é só fala que está caindo, tá? A gente não vai falar que a resistência é negativa. Não tem esse sentido. Mas é legal você saber isso. Então, por exemplo, eu vou chutar outro valor. Eu vou falar que isso daqui vale 5 amperes, tá? O que eu sei, então? Que a resistência interna, ó, a tangente dessa reta, 10 por 5. 10 por 5, 2. O gráfico me dá informações de tudo que eu sei da minha pilha. Ela tem uma força eletromotriz de 10 volts, ela tem uma resistência de 2 ohm. Legal? Ah, e o meu resistor? O meu resistor, vamos supor que na corrente 5, essa resistência tem um valor de... a voltagem do resistor, né? Deixa eu pensar aqui para não ficar valor muito bizarro aqui. Eu vou botar 5 também. Vou botar 5. O que eu vejo nesse gráfico aqui, quando eu olho para o resistor? Quando a diferença de potencial é 5, a corrente que passa nele vale 5. 5. Ah, então a resistência vale 1 ohm. Isso. 1 ohm. É a resistência. Então, como que é esse meu circuito? Esse meu circuito é um gerador de 10 volts, resistência interna de 2 ohm e um resistor externo de 1. O resistor externo geralmente é bem maior que a resistência interna, tá? É que eu não pensei nos valores. Mas esse é o circuito. Esse é o gabarito. E aí dá para calcular várias coisas. Eu posso calcular o rendimento do gerador, né? Tem muitas opções aqui de... O que importa é que esse é o circuito, né? Ah, qual é a corrente que circula? Qual é a corrente que circula? A voltagem total é 10, as resistências dão 3, a corrente circulante é 10 terços. Ah, qual é o rendimento do meu gerador? U por epsilon. Quem é U? Epsilon menos RI sobre epsilon. E aí vai. 10 menos a resistência, que é 2, vezes a corrente, que é 10 terços, sobre 10. Os valores são bons? Não. Uma bosta, mas é isso. Então, 20 sobre 3, vamos dar a carteada aqui. 20 sobre 3 é 7. Porque 21 sobre 3 é 7, né? Então, 20 sobre 3 é 7. 10 menos 7, 3. 3 sobre 10, 0,3. Rendimento de 30%. Rendimento muito baixo, né? Rendimento de 30%. E assim vai. São as questões. Essa aqui já é um nível hard, porque eu coloco um gráfico, você tem que ter todo um argumento matemático para chegar, mas tá aí registrado. Quando você tem um gráfico por I, se a reta está descendo, é um gerador. Se a reta parte do zero e está subindo, é um resistor. E você consegue descobrir as resistências, tudo pelos elementos ali. Tá? Mas não se assuste, isso aí não é uma coisa tão comum de vestibular. Professor, por que divide 10 por 5 mesmo? Calma aí, desculpa, deixa eu diminuir aqui. Divide 10 por 5. Aonde que tá aqui? 10 por 5. Tô perdido. Ah, aqui, tá bom. Vamos lá. O que eu sei aqui? A equação do gerador é a força eletromotriz menos o quanto a resistência interna pega de potencial, o RI da resistência interna. Aí o que eu olho? Quando eu vejo a equação da reta, quando eu vou lá na matemática, eu sei que Y é igual a AX. Vou botar os termos de azul, que é o que a gente vai trocar, mais B. A matemática me diz que esse cara é onde a reta corta o eixo Y. Reta corta eixo Y, que é o coeficiente linear, que no caso aqui é o 10. E esse cara aqui, o que a matemática me fala? Ele é, se eu pegar o eixo X, é a tangente da reta. Esse cara é a tangente, é a inclinação da reta, né? O professor de matemática fala isso. O coeficiente angular vai me dar o ângulo, vai me dar a inclinação da reta. Se eu tenho duas retas, uma assim e uma assim,
esse cara tem o A maior. Ele é mais inclinado, né? São coisas desse tipo. Então, o A, ele é a tangente de inclinação dessa reta. Quando eu olho para a equação da física, eu vejo o seguinte: o meu gerador, a minha diferença de potencial, que é o Y da matemática, vai ser igual a menos RI. Eu vou só trocar a ordem, tá? Vai ser igual a menos R vezes I, que é o nosso X, mais a força eletromotriz, que é o nosso B. Aí eu olho para essa equação e eu vejo como é exatamente igual. Eu olho para essa, eu vejo que o menos R é o A, e eu vejo que o epsilon é o B. Ah, o que é o B? Aonde a reta corta o eixo Y. Opa, então é o 10. Tá, bum, 10. O que é o A? O A, ele é a tangente e ele vale menos R. Aí o que eu tenho que fazer? Da verdade, é sempre o ângulo entre a reta e o eixo X. É esse ângulo aqui, tá? Esse é o ângulo que a matemática nos mostra que a gente vai achar o A. Só que eu posso usar esse ângulo. Só que essa tangente é negativa e essa é positiva. Então acaba que o sinal some. Se eu quiser usar esse ângulo daqui, que eu acho mais fácil de você enxergar, porque aqui você nitidamente vê que é um triângulo. Como é que eu faço tangente, né? Eu vou chamar de alfa aqui, tá bom? A tangente de alfa é o cateto oposto, que é o 5. 5 não, né? 10. Vamos aí. O cateto oposto, que é o 10, divididos pelo cateto adjacente, que é o 5. Aí deu 2. Então, essa inclinação dá Entendi. 2. Aí é isso. Sacou? É a inclinação. Se você pega qualquer outro gráfico aleatório, posso botar assim, ó. Opa. Posso botar um gráfico assim, ó. I, U, pum. É claro que não tem corrente negativa, tá? Mas só para... Enfim, vou até tirar isso aqui. Beleza. Também não tem voltagem negativa. Tá ótimo. Peguei esse gráfico aqui. Aí esse cara vale 8, esse cara vale 2. O que eu tenho de informação? Eu tenho de informação que a força eletromotriz do gerador é 8 volts e a resistência interna é 4. Direto. Pô, como é que você fez isso tão rápido? A força eletromotriz é onde a reta corta o eixo Y. E a resistência é só dividir o eixo Y pelo eixo X. 8 por 2, 4. Porque a resistência é o É a coeficiente tangente desse angular. caminho. É isso aí. Entendi. É isso aí. Aí tu já tem tudo do gerador. Entendeu? É justamente isso mesmo. Isso nas questões mais complexas de gráfico, né? Tem outra questão de gráfico que eu já vi, mas tem um tempo que eu não vejo, que essa é mais complexa, que é o gráfico envolvendo potência do gerador, potência que o gerador fornece para o circuito, a potência útil do gerador pela corrente elétrica do circuito. Isso é um pouquinho mais complexo. Por quê? Bom, como que eu calculo a potência total de um gerador? Aqui você vai gastar na conta de luz. Essa é a da conta de luz. A potência total é a força eletromotriz vezes a corrente. Isso é a potência total. É o que o fabricante fala. Ah, a pilha tem 1,5 volt e tal. É isso aqui. Potência total. E você gasta, a conta de luz é a total. Tá cagando por rendimento. Ah, o rendimento é 20%. Cagou por rendimento. A potência total é aquela que vai sair da tua tomada e é aquela que você vai gastar. No caso é pilha, né? Então você não tem tanta essa preocupação da conta de luz, mas significa que a pilha vai acabar mais rápido, a bateria vai acabar mais rápido, coisas desse tipo. Essa é a potência total. Tá. Como que eu calculo a potência útil? A potência útil é a diferença de potencial fornecida pela bateria ao circuito vezes a corrente. Essa é a potência útil. É o que ele de fato manda. Tanto é que é assim que a gente calcula rendimento. É a útil pela total, que vai dar o por I. É justamente isso. Agora a gente pode abrir um pouco essa equação.
Tchan, 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 como é que a gente fica? A potência útil, ela pode ser... O que é a diferença de potencial da bateria? É a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Isso aqui é a diferença de potencial fornecida pela bateria, tá? Então, eu posso te falar que a potência útil nada mais é do que menos RI ao quadrado mais E vezes I. E aí, senhoras e senhores, isso é uma parábola, onde o P é o Y, né? Eu tenho o A menos RX ao quadrado. Opa. Vou encaixar direitinho aqui, tá? A vezes X ao quadrado. Repara que o X é o I e o Y é o P. Aí o resto é tudo igual, né? Mais BX e o C é zero. O C é zero significa que ela começa aqui, que é o coeficiente linear. E essa parábola, esse menos, é uma parábola triste, quando A é negativo. Quando A é positivo, é uma parábola feliz. Né? Então, o nosso gráfico, potência útil pela corrente, caso isso caia alguma vez na vida de vocês, é algo assim. Essa é a ideia. Esse é o gráfico da potência útil. Aí as questões mais brabas da galáxia vão te pedir a potência útil máxima. Qual é a corrente que permite a potência útil máxima? E aí é o Y do vértice, é o X do vértice, coisas desse tipo, tá? Mas aqui é o X do vértice, que é o menos B sobre 2A, e o Y do vértice, que é o delta sobre 4A, né? Mas B sobre 2A, desculpe, menos delta sobre 4A. Mas eu não vou entrar nessa seara, acho que não há necessidade disso, tá? É mais para vocês olharem o gráfico, entenderem que essa é a relação de potência que a bateria manda, ela tem um limite, e tal. Quando esse ponto aqui é importante. Esse ponto aqui é o ponto que a potência útil é zero. Como que a potência útil pode ser zero? Se esse cara for zero. Se o epsilon menos RI for igual a zero. Mas aqui também é. Tá bom, mas aqui não tem corrente, né? A corrente é zero. Claro, se a corrente é zero, se não tem corrente, a bateria está desligada, pô. Se não tem corrente saindo da bateria, ela descarregou. Eu estou ignorando esse ponto. Esse ponto aqui é o ponto importante, porque tem bastante corrente. Né? A corrente aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse ponto tem corrente, mas a bateria não funcionou. Como que é isso? Só se esse cara for zero. Esquece a corrente zero. Esse cara é zero. Aí eu passo para o outro lado. Aqui tem uma parada qualitativa legal. É quando a corrente vale a força eletromotriz divididos pela resistência. Esse ponto, quando a corrente é igual à força eletromotriz divididos pela resistência, é o ponto que a potência útil da bateria é zero. Como é que pode isso? É o ponto que a DDP da bateria é zero. Né? Se eu falo que a DDP é zero, o epsilon menos RI é zero, isso funciona. Quando que a bateria vai ter uma DDP zero, professor? Quando ela for curto-circuitada. Se eu pegar uma pilha e conectar o mais no menos, com um fio sem resistência, aí não tem nenhuma resistência para fazer RI. Pum! Quando eu curto-circuito a bateria, eu igualo os potenciais. E aí ela para de funcionar. Puf, na hora. Pode fundir, né? Então, a gente vai chamar isso de corrente de curto-circuito. Nas questões mais difíceis da galáxia, o enunciado vai falar assim, ó. Considere que a corrente de curto-circuito da bateria vale 2 amperes. Aí tu, caraca, então a força eletromotriz dividida pela resistência vale 2. Mas isso é bem específico. Isso acontece no outro gráfico também. Esse gráfico aqui, ó. Não sei por que fica assim, cara. Tamanho distorcido, né? Bom, nesse gráfico vai ter um ponto que o gerador também tem diferença de potencial zero. E no caso aqui eu botei 5 amperes.
Essa é a corrente de curto-circuito. Essa é a corrente de curto-circuito. Quando a diferença de potencial da bateria é zero, quando U é zero, é porque ela está curto-circuitada. Como que eu calculo corrente de curto-circuito? É a força eletromotriz dividida pela resistência. Aqui, ó, a explicação que você me perguntou na outra. Ó. Se eu pego a força eletromotriz e divido pela resistência, vai dar a corrente de curto-circuito. Repara, a força eletromotriz vale 10, a resistência interna vale 2. Quanto que é a corrente de curto-circuito? 5 amperes. Bingo. Mas isso aí é monstro. Monstro. Cara, não tem mais nada que eu quero falar de circuito com vocês. Eu quero saber se alguém ficou com certeza, dúvida. É normal, né? Vai ter que trabalhar em cima. Mas os pontos que eu quero que... a gente já tinha aprendido muito já antes. A gente entende o funcionamento de um circuito que a pilha está em série, em paralelo, corrente, curto, blá, 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 blá. O que é o mais importante? O que a gente aprendeu hoje é que nem toda bateria ela é ideal. As baterias têm resistências internas. E isso pode ter alguma questão que vai trabalhar o rendimento disso, mas não acho que fuja muito do plano, não. Tá? Não vai ser algo que vai te dar dor de cabeça. Você pode considerar aquela resistência como parte do circuito. E faz a primeira linha de ombro, tá tudo certo. Eu só te mostrei que tem coisas a mais ali. Tá? O que eu queria fazer nesse finalzinho de aula? A gente tem um certo ΔT. Eu queria pelo menos dar um pontapé na eletrostática. Tá? O que a eletrostática vai estudar? Ela vai estudar a interação da carga elétrica com o meio. Ela vai estudar como que ela pode sofrer uma força e se locomover, o que faz uma carga se locomover, coisas desse tipo. É parecido com a estática, mas no caso é eletricidade, né? A gente vê hidrostática, estática mesmo, e agora eletrostática, né? Mas a ideia é muito parecida, beleza? E aí o seguinte, imagina só que eu tenha um elétron, uma carga elementar. Tem um elétron aqui. Negativo, tal, tranquilo, em repouso. Um elétron em repouso. Perfeito. Aí, do nada, alguém coloca um próton aqui do lado. Beleza. Colocamos um próton aqui. Digamos que esse próton está fixo. A gente colocou super bonder nele aqui. Colou, o próton está fixo. Fixo. O que deve acontecer com o elétron nesse momento em que eu colo o próton num ponto fixo ali? O que vai acontecer? Esse elétron deve sentir uma atração, né? Porque ele é negativo, esse cara é positivo. E aí, o seguinte, vamos pensar lá nas leis de Newton. Esse próton estava em repouso. E ele saiu do seu estado inicial de movimento. Lembra da inércia? Ele saiu. O que faz um cara sair do seu estado inicial de movimento? Uma força. Tem que ter força. Mas aí começa a dor de cabeça, porque não tem ninguém encostando em ninguém, né? Quando tem força e não tem ninguém encostando em ninguém, é porque é uma força à distância. Então isso aqui já começa a lembrar Newton, já começa a lembrar a gravitação. A gravitação, você tem que pensar igual os caras na época, tá? Tô te botando aqui em 1800 e bolinha. Eles não sabiam o que era elétron, o que é próton, eles sabiam muito por alto eletricidade. O próton e elétron é coisa de 1900. Uma parada nova, frescor ali, né? Mas a gente sabia que existiam cargas negativas, positivas, então essa relação assim, a gente tinha noção, né? Por alto, mas tinha. Beleza. Quando você começa a estudar a interação entre partículas, e você sabe que esse cara vai se mover, mesmo não encostando no outro, é inevitável você fazer uma associação com a única física que você conhece que existe força sem encostar, que é a gravitação. A gravitação é a mesma coisa. Você tem lá
a Lua dando a volta ao redor da Terra. Cara, não tem ninguém encostando em ninguém, mano. Mas a gente sabe, pela inércia, que se não tiver força, a Lua vai varar pela tangente. É velocidade, meu irmão, MRU, o resto da vida. Velocidade constante, pô, não tem atrito, não tem força. Então, o que faz a Lua não seguir em linha reta? Por que a Lua faz curva? Ah, porque ela sente uma atração pela Terra. Ah, mas essa atração é a distância, devido à grande massa. Eu estou te dando a explicação de Newton, que não é a que a gente entende como correta hoje, tá? A explicação de Newton é essa. A Terra tem uma grande massa e massa atrai massa instantaneamente. A gente vai chamar essa força de força gravitacional. Então tem força. E essa força, é uma interação à distância. É a primeira. Porque até 1700 e bolinha, vou botar 1700, tá? Que Newton publicou isso em 1710, sei lá. Até 1700, para você empurrar alguma coisa, você tem que encostar. Encostar. Tudo bem que já sabia um pouquinho de ímã. Já sabia que ímã também era muito parecido. Mas vamos esquecer os ímãs por enquanto. Para você empurrar, você tem que encostar. E aí vem a gravitação toda, né? O ímã, você não tinha uma física estudando o ímã, né? A física do ímã é final do século XIX também. Então você já tinha todo um documento de 1700 explicando como que funciona uma interação à distância. Cara, foi cópia. Ctrl+C, Ctrl+V total. Como que é a equação da força gravitacional de Newton? É uma constante, chamada de constante universal. É o produto das massas divididos pelo inverso do quadrado da distância. Tá? Ele tem toda uma dedução matemática para chegar nisso e tal. E tudo bem. Como é que a gente entende a força que o próton faz para atrair o elétron? O Coulomb foi o autor dessa lei, né? A força de atração coulombiana, que a gente chama, a força elétrica. Como que o elétron é atraído pelo próton? É igualzinho. Ctrl+C, Ctrl+V. A força elétrica vai ser uma constante elétrica que vai depender do meio, ar, vácuo, água, o produto das cargas. Quanto maior a massa, mais força gravitacional. Quanto mais cargas, mais força elétrica. Dividido pela distância entre as partículas ao quadrado. E não é que funcionou? O mundo é muito engraçado. Funcionou direitinho. Caiu igual uma luva. Faz, mas não faz igual? Mesma coisa. Newton, aqui a gente fala de século XVIII, 1720, 1710, e aqui a gente fala de século XIX. Bem parecido, né? Bem parecido. Lei de Coulomb. Esse K... Bom, vou fazer um paralelo aqui. Esse G é a constante gravitacional, constante da gravitação universal. Tá? Constante da gravitação universal. É um valor, é um número. Que funciona para qualquer sistema solar, para qualquer galáxia, porque o meio que tem entre a Terra e a Lua é exatamente igual em qualquer local do nosso universo. É o vácuo. Né? Então, não depende do meio, digamos assim. Agora, no caso da eletricidade, geralmente a gente usa ar ou vácuo. Né? Os nossos experimentos são a vácuo. Mas, se você colocar em outro local, vai dar uma diferença de interação. Então, realmente aqui faz sentido. Tá? Esse K é a constante elétrica do meio ou constante de Coulomb. Constante elétrica do meio. E tem valores que você não precisa decorar, porque toda questão vai te dar. Mas o que você mais vai usar é 9 10 a nona, que é o valor do vácuo. Uma constante, o valor lá aleatório. Bom, não é aleatório, mas é isso. É exatamente essa história da lei. E aí eu quero fazer pelo menos uma continha aqui para você ver como é que isso é bem suave. Tá? A gente não usa o sinal das cargas, porque o vetor a gente vai apontar para onde ele aponta na questão mesmo, né?
No caso, eu sei que aqui é a aproximação. Se fosse um pósitron, que é o antielétron, é a partícula positiva do elétron, aí a força ia ser para a esquerda, porque é mais com mais. A gente sabe para onde aponta a força. O que me interessa aqui é saber o tamanho, quanto é que vale essa força. Para essa questão aqui, quanto que dá? Vamos lá. Então, eu vou fazer aqui uma interação elétron, próton, no átomo de hidrogênio, no estado fundamental. Estado fundamental, o que a gente conhece, tá? Porque tem estado excitado, enfim. Estado fundamental, átomo de hidrogênio. Beleza. Como é que é o átomo de hidrogênio? O átomo de hidrogênio é um próton e um elétron dando a volta. Nossa, foi um desastre isso aqui. Esse é o átomo de hidrogênio. Tá bom. Por que o elétron não segue em linha reta? A mesma explicação da Lua. Porque o elétron, ele, se não tivesse próton, ele ia seguir em linha reta. Ele sente uma força de atração pelo próton, que não é força gravitacional. A origem é elétrica. É porque o próton é positivo, ele é negativo, ele se atrai. E aí essa força puxa a velocidade para uma outra direção. E essa força atua o tempo inteiro, deformando a direção da velocidade. O cara ia para cima, mas o cara ia para o lado, mas a força faz ele ir para cima. Então ele vai numa diagonal assim. Ele ia para cima, mas a força empurra ele para a esquerda. Ele começa a subir e andar para a esquerda ao mesmo tempo. Vai dando esse molde que a gente chama de MCU, movimento circular uniforme, quando a força é perpendicular à velocidade. Né? São as condições para o MCU. Né? A força não vai nem aumentar a velocidade nem diminuir. Ela só vai fazer esse molde circular. Né? Tá. Espero que eu não esteja muito avançado aqui, mas eu quero só essa conta. Quanto que dá a força do átomo de hidrogênio? Qual é a força com que o próton atrai o elétron? Eu vou fazer assim. A força é a constante elétrica, Q1, Q2, sobre Marcelo. Vou homenagear o Marcelo, fazer de verde. Pronto, vai ficar mais feliz. Quanto que dá essa força? Essa constante elétrica do meio, supondo que esse experimento é feito no vácuo, a gente tem, no nosso universo, tem hidrogênio pra cacete, né? O hidrogênio é o que mais tem, desde o universo primordial. Então, a constante é 9 vezes 10 a nona. Você não precisa decorar esse valor, não precisa, toda a questão vai te dar, mas a constante de Coulomb do vácuo tem esse valor. Quanto que vale a carga do próton? É igual a carga do elétron, porque eu só quero um módulo, né? 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes 1,6 10 a menos 19. E aí eu divido pela distância entre o próton e o elétron, que nada mais é do que o raio atômico. Qual é o raio atômico do átomo de hidrogênio? Aproximadamente meio angston. Angston é 10 a menos 10 do metro. Aí tu coloca ali. Meio vezes 10 a menos 10 ao quadrado. E a gente vai ter a força de interação próton-elétron no átomo de hidrogênio. Essa conta é desastrosa, né? O negócio tem cabimento. Você vê como é que eu tô tão ruim hoje? Eu nem sei quanto que é 16 ao quadrado, cara. Maluco. Tá ruim pelo meu lado. 2,56. Vai dar 9 vezes 2,56. 10 a menos 19 com 10 a menos 19 é 10 a menos 38. Com 10 a nona vai dar 10 a menos 29. Se não estiver fazendo muita bobagem, é isso. Pouca bobagem vale. Muita bobagem não dá, né? E aqui embaixo, meio ao quadrado é uma kitnet. E aí com 10 a menos 20. Né? Jogo para cima. O 4 vai para cima, fica 36. Vezes 2,56. Vezes 10 a menos 9. Que foi menos 20, para cá fica 20. 36 vezes 2,56.
Eu tô matando vocês, né? Enfim, vai acabar. 36 vezes 2,56. Tô pegando contas mais realistas, né? 92. Vamos botar um 90? Aproximadamente 90. Aqui, aproximado. 10 a menos 9? É. 90 nanonewtons. 90 vezes 10 a menos 9 newtons. 90 nanonewtons. É uma força escala nano, né? Mas é essa força. Um exemplo. Um exemplo de conta com interação elétrica. Tá? Você pode achar pouco. Pô, 90 vezes 10 a menos 9 newtons. Cara, qual é o peso de um elétron? É 10 a menos 30 newtons, 10 a menos 31. Então, a gente consegue entender, a partir desse exemplo simples, tá? Eu vou pegar o peso do elétron aqui para comparar. Vamos comparar força gravitacional com força elétrica. O peso do elétron, por exemplo, se eu não me engano, vai ser na ordem de 9,11 vezes 10 a menos 30 newtons. O que é 10 a menos 29 newtons. Esse é o peso de um elétron. O peso do próton é 1000 vezes mais numa ordem, é 10 a menos 26 newtons. A força elétrica é 9 vezes 10 a menos 8. 90, 10 a menos 9. É cavalarmente maior. A interação elétrica entre partículas é cavalarmente maior do que uma interação gravitacional entre elas. Tá? Se você pegar a força gravitacional aqui, Gzão, Mzão, Mzinho, D2, vai dar ridículo, ridículo. Imagina uma massa de 10 a menos 31, você multiplica por uma outra de 10 a menos 28, é ridículo, ridículo. Isso aqui é muito, 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 muito zero. Entendeu? Então, nessa escala elétrica de partículas, o que domina é força elétrica. Vai ter questão que vai falar assim, despreza a gravidade, porque é inútil. Tá? Hoje é isso. Hoje é isso. Hoje foi o final de circuitos elétricos, né? Trabalhamos geradores reais e uma introdução à eletrostática com lei de Coulomb, como que uma partícula interage com a outra. Na semana que vem a gente vai falar de campo elétrico e potencial elétrico, a gente vai avançar, vamos seguir o nosso cronograma, que acho que vai dar tudo certo. Tá? Deixa eu parar a apresentação aqui. Hoje foi bastante informação, né? Hoje foi pá, pá, pá. Os bagulho foi louco.